Bom dia com Jesus. Nós vamos tomar a Bíblia, fazemos uma leitura no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, começando com o versículo 17. Vamos continuar meditando na mensagem Abandonando Tudo. Espero que Deus trate conosco, de uma maneira toda especial, como Ele já tem tratado, e eu espero que Ele vai continuar nos ajudando. Vamos ler, todos encontraram? São Marcos 10, verso 17 a seguir. O assunto é sobre o mancebo rico, o jovem rico, jovem de qualidade. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Aí vocês ficam vendo a cena, Esse moço apressando-se para chegar até onde Jesus estava. E ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Coisa essa que ele não esperava de ouvir, Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Eu chamaria a sua atenção para uma coisa que ele primeiramente disse ao reino dos céus e agora disse ao reino de Deus, que é o mesmo.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: é verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém. E ele acrescentou dizendo: porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, em cuja presença nós estamos. Cremos, ó Pai, que o Senhor está presente porque o Senhor cumpre as suas promessas. Não podemos vê-lo com nossos olhos naturais, mas pela fé e nos cumprimentos de suas promessas, o Senhor está aqui presente entre nós. Então, bom Deus, nós reconhecendo a nossa fragilidade, humildemente te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos e dá-nos graça, dá-nos coragem, dá-nos poder para vencer a nós mesmos, vencer o nosso ego, vencer os nossos próprios pensamentos. E sair, ó Deus, desse comodismo religioso e entrarmos em Cristo. Amém. Tal como o apóstolo São Paulo expressou, dizendo que não era ele mais quem vivia, mas era Cristo quem vivia nele. Ajuda o teu povo, Senhor, ajuda a tua igreja. Ajude a cada um de nós. Nós te pedimos encarecidamente, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Assentai-vos. Queremos cumprimentar nossos irmãos que estão conosco pela internet. E no nosso culto de quinta-feira, nós fizemos um reprise daquela mensagem do irmão Leandro. E eu disse: se você não ouviu, então você vai ouvir pela primeira vez. E se você já ouviu, vamos ouvir pela segunda vez, né? Eu tinha a intenção de dizer que os irmãos lá em Campina da Lagoa, lá em Ubiratã, tinham ouvido, porque eu vi eles testificando, né? Notificando, melhor dizendo. Mas passou. Mas, na verdade, nós sabemos que tem alguém. E eu gostaria de dizer que, se você ouve, você poderia
poderia anunciar que você está em conexão, né? Para a igreja, para eles é um prazer. E seria bom também para você. Pois bem, amados, na mensagem Como Poderei Vencer, o nosso profeta diz assim que nós reunimos na igreja, na casa do Senhor, que é uma casa de correção, para fazermos uma expectativa em nossa vida, para ver se precisamos sair do lugar de onde nós nos encontramos e ir para o lugar onde nós devemos estar, onde devemos ser encontrados com Ele no dia de sua vinda. Deu para entender? Fazer uma estimativa em nossa vida. Ver se tem alguma coisinha errada, está faltando alguma coisa, não é? Às vezes nós pensamos que está tudo bem, né? Mas às vezes não está tudo bem, não. Às vezes está faltando alguma coisa e sabemos que aquele dia será num abrir e fechar de olhos. Na mensagem o profeta, melhor, na mensagem o sinal, o profeta disse que nós temos esse tempo de vida para fazermos a nossa escolha por qual das duas estradas vamos caminhar. Para fazermos a nossa escolha, fazemos uma preparação. Muito bem. Às vezes nós cantamos, erguemos nossa voz, às vezes nós oramos, mas será que estamos mesmo conectados com Ele? Olha, vocês acabaram de cantar esse hino 261. Isso é verdade. Nosso Redentor foi preparar, São João 14, um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa a descansar, nós, os salvos do mundo enganador. Será que nós estamos cantando no Espírito? Meditando no que nós estamos falando? Não é isso? Costumamos cantar e cantamos aí de uma maneira aleatória, e às vezes estamos esperando Jesus da mesma maneira. Uma maneira aleatória. É claro, a salvação é pela graça, não é isso? Mas reconhecendo o que a graça tem feito por nós, nós devemos fazer tudo. E a Bíblia diz que quando nós tivermos feito tudo, ainda seremos servos inúteis. Então, brevemente chamará para casa a descansar, nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá. Está desejoso mesmo de coração? Está desejosa mesmo de coração? Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, sabendo que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais velhice. Seremos todos jovens para nunca mais envelhecer, nunca mais morrer. Pense nisso. Vida eterna. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá? Nessa terra, tesouros não há que nos possam aqui segurar. Meu Deus.
Desejamos ir ao céu, aonde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. E neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Amém. Agora, amados, vamos assimilar isto. Isso não é um livro de história, isso não é um sonho, isso é assim diz o Senhor. Amém. E o profeta William Marion Branham diz assim que diante de cada um de nós há uma sombra negra chamada morte. E cada passo que nós damos, cada batida que dá o nosso coração, nós damos um passo para mais perto dela. E um dia o coração para de bater e nós entramos. É isso verdade? Se há uma coisa que é certa nesta vida, é a morte. A menos que Jesus venha e seremos transformados. Agora, se nós temos essa promessa, se nós temos esse privilégio, se nós estamos com isso nas mãos, olha. O profeta diz, se Cristo é tudo, nós seremos mais miseráveis entre os homens, os mais negligentes, se nós não nos esforçássemos, não fizéssemos tudo que está ao nosso alcance para poder servi-lo, honrá-lo e estarmos preparados. Bom, vocês receberam aí a mensagem, abandonando tudo. Vamos para o parágrafo 71. Abandonando tudo. Esse moço era rico, ele tinha muitas propriedades. Aquelas propriedades representam muita coisa na nossa vida, hein? Muita coisa. Então, nesse 71, foi onde nós paramos na última escola com essa mensagem. O profeta diz assim, que o jovem governante não quis abrir mão do que tinha para seguir a Jesus. Não quis abrir mão das coisas que ele possuía, das coisas que ele tinha, para seguir a Jesus. Voltando no parágrafo 69, o profeta diz, este jovem rico, ele não se entregaria a Cristo. E então ele foi embora. Deus não força a ninguém fazer nada. Deus não força, quer dizer, Deus não obriga. Você tem que vir de livre e espontânea vontade. Estou usando as palavras do profeta. Então nós descobrimos, o profeta disse, nós descobrimos mais tarde que ele tinha preparado tanto, ou prosperado tanto, até que seus celeiros estavam tão cheios. Não sei se tem uma escritura que diz, ou se é um argumento, não é? Uma ênfase de algum pregador, que ele derrubou os seus celeiros, porque estavam pequenos, e fez outros maiores, e encheu até na comunhão. Ele disse, olha, minha alma,
come, bebe, regala-te. Não temos falta de nada. Ele tinha prosperado tanto até que seus celeiros estavam tão cheios, até o ponto que ele disse: alma, descanse. Oh, ele tinha prosperado em tudo. Ele tinha tanto, ele não precisava de nada. Mas ele precisava de Deus, que é a coisa principal. É o que nós precisamos, é dele, é de Deus, é do autor da vida. É do nosso Senhor, que é o Senhor de todos. Então, no parágrafo 70, o profeta diz: mas algo aconteceu. Na próxima vez que o vimos, ele levantou os olhos no inferno. Jesus, falando em parábola, fala daquele homem rico e daquele mendigo que mendigava na sua porta. Eu acho que é uma inferência que eu ouvi, que aquele mendigo que mendigava na porta do homem rico era tão cheio de chagas, cheio de feridas, que os cães, os cachorros, lambiam aquelas chagas, aquelas feridas. E ele desejava comer algo que caía da mesa do homem rico. Porém, ambos morreram. Ambos morreram, o rico e também o mendigo. Porém, o mendigo foi levado para o seio do pai Abraão e o rico foi para o Hades, que é o inferno. Porém, de lá ele olhou, né? O profeta está dizendo aqui que ele levantou os olhos no inferno e viu o mendigo no seio do pai Abraão e clamou, dizendo: ó pai Abraão, não é que sabe, clamou por misericórdia, tem misericórdia de mim. Agora veja bem, manda Lázaro. Então aquele que estava cheio de chagas era Lázaro. Manda ele molhar, ainda que seja a ponta do dedo na água, e venha para refrescar a minha língua, porque estou morrendo nesse tormento. Estou morrendo de calor. Mas Abraão disse: olha, há um abismo entre nós e ti. Quem está lá não passa para cá, e quem está aqui também não passa para lá. Aí ele lembrou de 5 irmãos que tinha aqui na terra. Diz que era para mandar alguém aqui para avisar os irmãos dele, para não ir lá para aquele lugar que ele estava, que era terrível. Mas Abraão disse: eles têm lá a lei e os profetas. Tem tudo lá. Mandar mais quem lá? Se mandar um morto lá falar, eles também não vão acreditar. Não vão crer. Então, veja. Ele levantou os olhos do inferno e viu o mendigo de longe no seio de Abraão. Isto foi porque ele não estava disposto a abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus. Eu oro e peço a Deus. Peço a Jesus: ajuda-me, Senhor. Não me deixe ficar agarrado em nada aqui. E eu creio que o mesmo desejo também é o seu. Então, quando isso aconteceu, e o jovem governante não quis abrir mão do que tinha para seguir a Jesus, veja bem, quando isso aconteceu, Pedro deve ter percebido. Até então ele estava com o quê? O profeta diz assim: eu acredito que foi ele que fez a observação, que fez a pergunta. Ele disse: agora, nós abandonamos tudo para te seguir. Nós abandonamos tudo. Veja o que fizemos. Deixamos nossos lares, deixamos nossas famílias, deixamos nossas terras,
deixamos tudo que tínhamos para te seguir. Eu imagino que Jesus ia de um lugar para o outro, e eles nem sequer, os discípulos, nem sequer voltaram em casa. Às vezes, que não tinha necessidade de trocar uma roupa, alguma coisa assim, né? Estão seguindo Jesus. Que coisa mais gostosa que é ir junto com aquele homem, vendo ele curar os enfermos, purificar os leprosos, né? E multiplicar pães e tudo mais. Você quer uma outra vida? Mas nessa hora, né? Ele foi despertado. Amém. Irmão Branham diz que Pedro deve ter percebido. Meu Deus. Então ele começou a ficar claro para ele. A coisa descortinou a mente de Pedro. Olha, estamos fazendo a coisa correta. Estamos fazendo a coisa certa. Temos deixado tudo. Irmãos, olha, na mensagem Israel e a igreja, tenham paciência comigo, ainda que seja enjoativo, viu? Mas isso aqui é bom para ficar bem frisado no nosso coração e nós, então, vamos assumir a nossa responsabilidade. Israel e a igreja, na primeira parte, no parágrafo 43, vou ler os dois, 44 também. O nosso Elias diz: agora eu quero que você observe, quero que você entenda. Esse é o começo do cristianismo. Por quê? Deus chamou Abraão e mandou ele sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que ele disse que ia mostrar para Abraão. E fez a promessa: far-te-ei uma grande nação. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Então o profeta está dizendo: esse é o começo do cristianismo. Nós estamos vivendo cristianismo. Amém. Com a mesma fé de Abraão, ele foi o nosso pai na fé. Esse foi o começo do cristianismo, da igreja. E eu quero que você note que não foi porque Abraão era um bom homem, foi porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não era porque Abraão era um homem especial, diferente dos demais. Ele era um homem comum, um lavrador, um fazendeiro, né? Mas a coisa vem lá de trás. A coisa vem lá de Deus. A coisa vem lá do Criador. Amém. Então, o irmão Branham está enfatizando isso aqui para nós. Não foi porque Abraão era um bom homem. É claro que ele era um bom homem, né? Mas, quer dizer, não era um homem especial para Deus fazer aquilo com ele, não. Foi porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo Deus, mas Deus escolhendo Abraão. Não foi você que escolheu Deus. Pense nisso. Não foi você. Não foi nós, mas a escolha é de Deus. Agora, se Deus nos escolheu, se Deus nos elegeu, veja bem, por graça, por misericórdia, amados, vamos agir como agiu Abraão. É verdade que nós estamos vivendo num tempo moderno, né? Um tempo moderno. Aí eu fico lembrando das expressões do irmão Branham. O irmão Branham diz assim: Deus não destrói nada. O homem por si mesmo se destrói. Eles arranjaram aquele negócio daquela clonagem, não é isso? Fazer clonagem que ia clonar até pessoas humanas.
Depois parou aquilo, né? Agora estão com essa inteligência artificial. Isso está causando terror. Mas é o homem entrando num beco sem saída. Tem que acontecer. Muito bem, então eu quero que vocês prestem bem atenção que quando Deus chamou Abraão, exigiu que ele saísse de tudo, largasse tudo e fosse para um lugar aonde Deus iria mostrar. E ali foi o começo do cristianismo, o começo da igreja. No 44, o profeta disse: isto pode ser muito forte, e eu quero que você note, imediatamente após a escolha, a eleição, é a separação do resto. Logo que Deus escolheu Abraão, elegeu Abraão, então ele mandou que Abraão se separasse. Logo, a separação de todo o resto. Assim que ele chama, ele elege, chama, então quando ele chama, ele separa você de tudo o que está preso em você. O moço rico do qual a Bíblia está relatando, ele era proprietário de muitas coisas, ele tinha muito dinheiro. E aquelas riquezas, aquela propriedade que ele tinha, aponta para muita coisinha na nossa vida. É verdade. Eu não quero ser pessimista não, gente, mas isso é a realidade. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou, ele não envelheceu, não. O profeta disse, muita gente que Deus é um Deus bom. Na verdade, ele é um Deus bom, mas ele não está caducando, não. Está pensando que Deus age como um vovozinho caduco, né? Que até então usava a vara nos filhos. Puxava a orelha e tudo mais, mas os netos pode fazer o que quer, deitar e rolar. Por isso o pastor Joaquim disse, olha, filhos criados ao lado de avô e avó, dá problema. Porque quando a mãe pega a vara para bater, o pai, aí o avô pula na frente, o avô, não, coitadinho, não bate no bichinho, não. E o bichinho vai crescendo, vai crescendo. A Bíblia diz que a astúcia está no coração da criança, mas a vara afugenta dela. Amém. A vara afugenta dela. Então o profeta diz, olha, Deus não é um avô caduco, não, ele é um pai, ele não tem neto, ele tem filhos. Amém. Meu Deus. Então o irmão Branham está dizendo, ó, isso pode ser muito forte, mas eu quero que você note imediatamente após a escolha, a eleição, é a separação do resto. Assim que ele chama, elege, chama, então, quando ele chama, ele separa você de tudo que está preso em você. Aí eu pergunto para mim mesmo, você já desprendeu de tudo, Berto? E você pergunta para você mesmo e responde. Será que não tem alguma cordinha ainda amarrando o barco lá na praia? Lá no porto? Tem que cortar a última corda. Meu Deus. Quando ele chama, ele separa você de tudo que está preso em você. Qualquer coisa que se coloca ante Deus é o quê? É um ídolo. É idolatria. Então, dê o primeiro lugar na sua vida para Ele. Amém.
Deus primeiro. Ele separa você de tudo que está preso em você. Então, isso prova que não é uma denominação, quer dizer, não é um grupo de pessoas, não é uma igreja total, não é? Não são 2 ou 3 pessoas juntas. Ele espera cada indivíduo. A salvação é individual. E às vezes nós ficamos copiando um do outro. É verdade. Se um vai para um lado errado, ou faz uma coisinha errada, aí a gente tem aquela tendência, mas se o fulano está fazendo, também posso fazer. Né? Mas o fulano não te salva, você não salva o fulano. Quem te salva é Deus. Você tem que seguir a Deus. Você tem que seguir a palavra. Amém. Oh, amados. Se fosse um sonho, né? Não 2 ou 3 pessoas juntas. Ele separa cada indivíduo. Amém. É um assunto individual com cada pessoa. Seria tão bom, né? Se fosse um grupinho nosso todo junto, né? Mas quando se trata do indivíduo, eu sozinho, você sozinho, você sozinha, você e Deus. Oh, amados, nós precisamos disto. Quando a morte estiver subindo pelas mangas da camisa, hein? Aí você poderá dizer como o irmão Bozorte, essa é a hora mais feliz da minha vida, porque vou me encontrar com aquele de quem tenho falado, amado durante toda a minha vida. Você não temerá a morte. Então, o irmão Branham continua dizendo, não, parar com isso aqui, né? Vamos voltar aqui abandonando tudo. Tem que arranjar um controle para mim parar aquele relógio ali, viu? Irmão Mateus, você é muito genioso, né? Como é que fala aí? Um engenheiro. Arranja um controle para mim parar aquilo ali. Todo mundo olha lá, né? Não, tá cedo aí, vamos ficar mais um pouco. Então, o irmão Rana diz, mas é exatamente isso que Deus requer. Abandonar tudo e segui-lo. Essa é a exigência de Deus. Nós temos que fazer isso também. Nós temos que fazer isto também, nos disse o nosso profeta. Às vezes temos que abandonar nossos próprios pensamentos. Se nossos pensamentos sobre qualquer coisa são contrários à palavra de Deus, nós temos que abandoná-lo, abandonar nosso próprio pensamento e segui-lo. Amém. É a única maneira de segui-lo, e a única maneira de segui-lo é seguir sua palavra, obedecê-la. Não pode tirar uma palavra e também não pode aumentar. Tem que ser da maneira como está escrito. Amém. Tem umas coisinhas pequeninas aí, que não é fácil não, hein? Só por Deus mesmo. Mas Ele é um bom Pai. E Ele conhece o que há no seu coração. Ele sabe se o seu coração está preso nele ou se tem alguma coisinha do mundo estorvando. Mas se o seu coração está realmente preso nele, aleluia, Ele cuidará de você. O que você não dá conta de fazer, Ele vai fazer por você. Com certeza.
Então, se nossos pensamentos, sobre qualquer coisa são contrários à palavra, são contrários à mensagem. Mas irmão Branham era muito exigente. Você deve refutar esse pensamento. Eu creio, eu aceito, porém sei que tem certas coisinhas que não dou conta de fazer. Não dou conta de fazer. Deus se encarregará do resto. Se alguém quiser que você caminhe uma milha com ele, o que diz a palavra, vai 2. Não é muito fácil não, né? Se alguém quiser lhe tirar a capa, dê-lhe a túnica também. E se alguém lhe der um tapa no lado da face, e daí? Pega um pedaço de pau, né? Meu Deus. Mas Jesus falou que é para virar o outro lado. Ajuda-me, Senhor. Ajude a cada um de nós. Tira de nós essa natureza carnal, né? Esse gênio forte. Ele pode fazer a mudança, ele pode fazer uma transformação. Tão somente nós estivermos desejosos, ele fará isso por nós. Então tem algumas coisinhas na mensagem que, olha, o profeta vai frisar para nós aqui. Se nossos pensamentos sobre qualquer coisa são contrários à palavra de Deus, temos que abandonar o nosso próprio pensamento e segui-lo. E a única maneira de segui-lo é seguir sua palavra, obedecê-la. É o pedido de Deus, é a exigência de Deus, é que abandonemos tudo e o seguimos. Mas ao fazer isso, descobrimos que às vezes temos que abandonar nossos amigos. Muitas vezes isso é uma coisa difícil de fazer. Agora, muitas pessoas, quando elas vêm a Cristo pela primeira vez, ou são cheias do Espírito, talvez como as mulheres, havia algum tipo de festa que elas iam toda noite. Falam das madames, né, as grandonas aí, tal. Elas iam toda noite onde elas estavam jogando bunco, jogo de dados, né? Jogando bunco na vizinhança, familiarizada com todos os vizinhos e assim por diante. E pertence a certas sociedades na vizinhança, e elas vão e jogam bunco. E essas mulheres, vocês sabem, vão dizer algo sobre isso, né? É claro, as colegas, amigas, das quais estão acostumadas a ficarem junto, quando vê ela agir de uma maneira diferente, né? Vão falar alguma coisa sobre isso. Elas não vão entender, mas ainda assim, você tem que abandonar essa coisa, porque não é certo apostar, jogar cartas, e você tem que abandonar isso se você segue a Cristo. Amém. Aí eu estava pensando assim, mas parece tanto tipo de jogo, né? Aqueles ex-jogadores de bola da seleção, agora cada um tem um jogo, né? Cada um está mostrando uma coisa para você apostar naquilo.
Esse dia eu escutei uma reportagem de uma família que foram atuados pela Polícia Federal. Diz que porque acho que 28 milhões que ganharam no tal do Tigrinho. E aí eles tinham que prestar conta daquilo, sei lá. E aí que eles foram presos por causa disso. Então, agora, cada jogador, fica olhando, aparece lá, fazendo propaganda. Aposta aqui que você ganha. É aqui que está a sorte. Mas o profeta está dizendo, não é certo apostar, jogar cartas, e você tem que abandonar isso se você segue a Cristo, se você quer estar com Ele no arrebatamento. Às vezes as mulheres em nossas igrejas que estão acostumadas a usar roupas imorais, com shorts e esses macacões, e a Bíblia diz que é uma abominação a Deus que uma mulher vista tal coisa. Ela, não importa o que ela pense, ela tem que abandonar isso. Às vezes encontramos mulheres, quando elas entram no caminho e são salvas, elas estão acostumadas a cortar o cabelo e elas querem ser populares com o resto do mundo, mas elas descobrem, é uma coisa difícil, porque elas vão te chamar de antiquada. Sempre que você for se vestir como uma cristã e agir como uma cristã, viver como uma cristã, elas vão te chamar de antiquada, mas você tem que abandonar tudo para segui-lo. Jesus disse, ou melhor, a Escritura diz, aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele, certo? É preciso abandonar tudo. Lá, quando você está disposto a abandonar tudo e segui-lo, então, se permanecerem em minha palavra, ou se permanecer em mim e minha palavra em vós, pedirão o que quiserem, e isso vos será feito. Mas você não pode seguir sabendo que essas coisas são erradas. Você sabe que elas são erradas. São coisinhas, né? Coisinhas pequenas, mas é justamente aí aonde mora o perigo, né? A Bíblia é contra isso. Jogar cartas, fumar cigarros, beber, usar roupas imorais e, então, alegar ser um cristão. Se esse espírito em você não te condena isso, então há algo errado com o espírito que está em você. Porque se é o Espírito Santo que está em você, ele vai te condenar. O seu coração vai doer, ele vai mostrar que você está errado ou errada, e você vai se arrepender e vai clamar por misericórdia. Veja, se esse espírito em você não te condena isso, então há algo errado com o espírito que está em você. Porque o Deus que escreveu a palavra é a palavra. Amém. E a palavra está em você. Amém. E ela o condena. Tem que fazer isso. E se não fizer isso, você está sendo enganado. Como o Espírito Santo pode escrever algo e você se vira e faz o contrário disso e diz que o Espírito Santo está guiando você. Você não pode fazer isso. Então, fumar cigarros, beber uísque,
jogar carta, cortar cabelo, usar shorts e todas essas coisas são erradas, pecaminosamente erradas, e você nunca chegará a lugar algum até parar com isso. Que Deus nos ajude. Vamos parar aqui, né? Você está feliz? Você está contente? Ainda deseja ir ao céu? Deseja ser arrebatado? Pastor Joaquim fala numa mensagem, eu estava ouvindo ele de madrugada, não hoje, no outro dia, que tinha um ferrinho, né? O ferreiro jogou aquele pedaço de ferro lá no monte, lá, e tinha um pedaço de ferro lá que queria ser útil, né, para alguma coisa. Aí o ferreiro, às vezes, ia fazer uma peça, chegava lá e olhava, pegava ele, jogava para lá, levava outro e ele ficava lá. Ele queria porque queria. Aí um dia o ferreiro pegou ele, aí para começar já levou ele lá na bigorna, né? Botou ele lá no fogo, deixou ele envermelhar e meteu a bigorna em cima dele. Aí, ai. Oh, meu Deus do céu. Pastor Joaquim era meio artista, rapaz. É muito interessante. Então, se quer ir para o céu, tem que passar por essas coisas, tem que pulgar isso, né? E tem mais coisa, eu creio que vai vir mais coisa aí nessa mensagem, né? Muitas coisinhas. Deus é zeloso, Ele está cuidando de nós. Amém. Bondoso Pai Celestial. Obrigado por esta manhã, Senhor, uma manhã tão gostosa, quando nós estivemos ouvindo os conselhos do Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo vivifique isso, Pai, em cada coração. Nós oramos agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.